Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar início a uma aula que vai exigir um pouco de paciência, hein? Vou falar sobre lei de Hess. O que é essa bendita lei de Hess? A, a lei de Hess ela foi criada para facilitar os cálculos da determinação de novas entalpias. Como a gente verificou na aula passada, a entalpia ela é uma forma de registrar a energia de uma reação química, onde eu tenho reagentes e produtos, eles podem estar em diferentes posições, sendo elas exotérmicas ou endotérmicas, né? Ok. Dado isso, gente, é interessante a gente agora começar a organizar essa lei de Hess que facilitaria o cálculo sem ter que depender tanto de gráficos. Eu vou dar o exemplo desta reação aqui primeiro. Dessa exemplo que eu vou mandar na lista 1. Calcule o valor de ΔH para a reação de combustão completa de um mol de metano gasoso, sendo conhecidos os dados da tabela abaixo. E ele me dá na tabela algumas reações envolvendo a formação de água, a formação de CO2 e a formação de metano. Um detalhe aqui importante, que é crucial, seria a reação do que ele está falando, a combustão completa de um mol de metano. Então, inicialmente, vocês sempre terão que fazer na questão a análise da reação global. Então, vocês escrevam, por exemplo, global. E aqui você vai conseguir escrever essa reação, que no caso eu vou fornecer para vocês. Onde eu tenho CH4, que é o metano, com oxigênio, formando CO2 mais H2O. Sendo que o balanceamento exige, então eu tenho que pôr um CO2, duas moléculas de água. Isso me dá um total de 4 oxigênios, portanto 2 moléculas de O2. E eis que temos nossa reação balanceada. Essa reação ela tem que servir de parâmetro para a conclusão, para as próximas etapas. Eu vou ter que analisar cada uma dessas reações e verificar onde estão esses reagentes e produtos. Por exemplo, na primeira reação, eu tenho a formação da água. E a água, ela se encontra aqui. Ela se encontra, porém, do lado dos produtos. Portanto, nessa primeira equação, vou escrever assim, entre equação 1, eu vou indicar uma multiplicação por 1 para informar que eu vou manter a equação, só que em vez de multiplicada por 1, eu vou multiplicar ela por 2. O que seria essa interpretação? A equação 1 multiplicada por 2. É você copiar a equação, hidrogênio, mais meio oxigênio, formando H2O. Só que, como eu mencionei, eu vou multiplicar ela toda por 2, ou seja, 2H2, 2 vezes meio, que vai dar 1, e 2 vezes água, uma água que vai dar 2. Essa seria a interpretação de manter a equação copiada, porém multiplicada por 2. Perceba que o foco é as moléculas de água aqui estão coincidindo. Agora, e a equação 2? O que ela me informa? Ela me informa CO2, que é um dos constituintes da minha etapa global. Então, é importante vocês perceberem que eu estou focado nos produtos e no reagente da minha equação global. Pus a água do lado direito, assim como ela se encontra na global. A global ela tem que ser a nossa referência. Por isso que eu vou copiar esse cara aqui em negrito, ó, perceberam? Então o que está em negrito indica para mim a coincidência da posição da molécula nas reações. E essa segunda etapa, o que eu tenho que fazer? Essa segunda equação, ela tem CO2, me interessa, inclusive manter ele do lado direito da equação. Então eu vou fazer com que ele fique multiplicado por 1. Multiplicar por 1 indica manter.
deixar ele como está, sem alterar nenhuma proporção, nenhum balanceamento. Então eu vou colocar carbono mais oxigênio, formando CO2. E esse CO2 eu vou deixar em negrito. O carinho que eu estou tendo de colocar as setas embaixo das setas também ajuda bastante na organização dessas questões, para que fique bem fácil de visualizar. Perceba que o CO2 está do lado direito, 2 mols de água está do lado direito, eu estou construindo a etapa global. É ela que é o meu foco. Beleza. Agora, equação 3. O que ela me informa? Ela me informa metano. O metano está do lado direito, eu não quero isso. Eu quero que ele fique do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer com a equação? Eu preciso invertê-la. Isso é feito quando você multiplica por menos 1. Você inverte a equação química. Então, ela vai ficar com CH4, formando, aí eu vou colocar a setinha lá da mesma posição, formando o quê? Formando carbono, mais 2H2, que é o que está aqui. E o que eu preciso grifar? O CH4. Então, aqui, ó, olha com atenção, perceba que eu tenho CH4, tem um CH4. CO2, tem um CO2. 2 moléculas de água, tem 2 moléculas de água. Automaticamente dá para reparar, ó, que o oxigênio ele aparece na mesma quantidade com que eu preciso, né? Essas moléculas de oxigênio normalmente são as últimas a serem feitas. E aqui eu posso, para confirmar que eu estou com uma equação bem resolvida, eu vou, digamos, fechar a minha análise, fechar o balanço, digamos assim, e vou somar as equações membro a membro. Como é que seria isso? Eu posso escrever, então, uma equação desde que eu perceba que ocorreram alguns cortes. Olha só, essas 2 moléculas de hidrogênio, elas vão ser canceladas com essa, fazendo uma soma das equações aqui que eu montei. E que esse carbono vai ser cancelado com esse carbono aqui. Resultado final, nós teremos CH4 mais 2 moléculas de O2, formando CO2 mais 2 moléculas de H2O. Exatamente como a etapa global. Ou seja, essa manipulação matemática nas equações químicas, quem percebeu foi Hess, por isso o nome lei de Hess, onde a manipulação das equações produz uma equação que nos interessa. Eu peguei as 3 equações da tabela e manipulei para que chegasse a uma equação global. Essa equação global eu vou fornecer para vocês, não é obrigação saber algumas. E aí como é que fica o cálculo final? Então a entalpia da reação global, ela vai ser igual a essas manipulações. Ó. Eu vou pegar o número da equação 1, a equação 1 me informa menos 58. Eu vou fazer isso vezes 2. Vou somar com a equação 2, que é menos 94. Vezes 1, ou seja, manteve, mais a equação 3, que é menos 18, e ela multiplicada, menos 18, multiplicada por menos 1. E esse cálculo, se você fizer em casa, vai dar justamente menos 192, as unidades da tabela, quilocalorias por mol de CH4, que é o foco no estudo. Então, essa é a manipulação matemática que nós precisamos tomar cuidado. É bem difícil, mas se você fizer organizadinho, dá para verificar bonitinho a equação global sendo produzida, ou seja, dá para você conferir se o que você fez está certo ou não. Então isso aqui, ó, sempre tem que bater, viu?
O que você faz no final sempre tem que dar certo com a etapa global que você usou de referência. E essa é a resposta, 192 quilocalorias por mol de metano. Eu vou fazer a mesma interpretação agora na segunda equação da lista, que é a respeito do benzeno. Deixa eu pegar essa questão aqui agora. Como é que seria a regra agora? Eu tenho o benzeno, ele pode ser obtido a partir de hexano por reforma catalítica. E aí tem as três equações e eu preciso determinar a formação de um mol de benzeno a partir do hexano. Perceba que ele forma benzeno a partir de hexano, ou seja, ele está me dando a etapa global aqui. Detalhe que nessa questão não existe obrigação sua ter que saber que é essa etapa global, por isso eu vou redigi-la aqui. Você vai escrever que o hexano C6H14 vai formar o C6H6 mais as moléculas de hidrogênio que estão faltando, 4 moléculas de H2. Seria essa a interpretação, já vou deixar até em negrito. Tá. Agora, como é que eu vou manipular as informações agora? Primeiro, a equação número 1, ela tem uma das coisas que me interessa, o hidrogênio, só que ele não está na posição que me interessa, ele está do lado esquerdo. Na equação, na tabela, ele está do lado esquerdo e eu quero que ele fique do lado direito. E isso me obriga a pegar a equação 1 e multiplicá-la por menos 1. Não só por isso, não é apenas a única multiplicação, eu tenho que multiplicar ela também por 4, para que apareça os 4 hidrogênios que me interessam. Então, resumindo, nós temos uma equação que vai começar invertida, ou seja, H2O, deixa eu tirar um negrito aqui, H2O, que vai formar 4H2 multiplicado por, aliás, H2, né? E meio de O2. Estou copiando a equação. Agora vamos multiplicar toda por 4. Então vai ficar 4H2O, 4 hidrogênios, e 4 vezes meio vai dar 2 oxigênios. E aqui aparece o negrito que me interessa, que é esta molécula coincide com o produto. Então fiz a movimentação que me interessava. Segunda etapa, equação 2. Na equação 2, o que você tem ali que me interessa? Opa, esse cara aqui, ó, ele é reagente nessa reação da tabela e eu quero ele do outro lado, como produto, do jeitinho como está. Então eu vou ter que multiplicar ele por menos 1 apenas. Então vai inverter a equação. Vai ficar 6 moléculas de CO2 mais 3 moléculas de H2O, formando, deixa eu dar um espacinho aqui, depois eu vou mexer na equação, formando o inverso. Troquei, né? Então C6H6 mais 15 sobre 2 de oxigênio. Essa seria a cópia da equação completamente invertida. E o que me interessa é que o C6H6 está do lado dos produtos, que é o que me interessa. Então eu já tenho duas partes organizadas. Eu já deixei o hidrogênio do jeito que eu quero, já deixei o produto do jeito como eu quero, falta arrumar o reagente. Por isso eu vou atrás agora da equação 3. O que a equação 3 me mostra? Que tem uma das coisas que me interessa, é o C6H14 e ele é reagente. Portanto, do jeito que está, eu vou deixar. A equação 3, eu vou indicar apenas que foi multiplicada por 1, que indica nada de alteração. C6H14 mais 19 sobre 2O2, formando 6CO2
mais 7H2O. Essa seria a manipulação que eu preciso. Coloca a setinha embaixo da setinha, marca o negrito em cima de quem me interessa. Na sua casa você pode fazer umas caixinhas, uns desenhos, circula para você verificar o que é que te interessa. Bom, nessa parte agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reta e vou colocar ela aqui embaixo, indicando que a minha conta acabou. E eu vou fazer a soma agora, para verificar o que vai dar. Vamos ver se eu consigo cortar algumas coisas. Ó. Eu tenho aqui 4 moléculas de água com 3 dá 7. Corta com 7. Eu tenho 6 moléculas de CO2. 6 moléculas de CO2. Corta também. E 15 meios mais 2. 15 meio não dá 7,5? 7,5 com 2 vai dar 9,5. 9,5 é justamente a metade aqui, ó. Correto? Aliás, 19 sobre 2 vai dar 9,5. E 15 sobre 2 é 7,5, mais 2, 9,5. Portanto, essas duas moléculas aqui, essas moléculas de oxigênio também são canceladas com esse 19. E olha o que sobrou. Sobrou exatamente a equação C6H14, que forma C6H6 mais 4H2, do jeitinho como começou. Então, essa observação de que o que eu fiz é igual à equação global é uma forma de conferir que está certo o seu raciocínio, e toda essa interpretação matemática você pode confiar. E aí a gente vai e faz o cálculo como foi feito ali, a entalpia da reação. Então escreve entalpia da reação global. A reação global, ela vai ser a equação 1, entre parênteses. Qual que é o valor dela? 286? Sim. Multiplicado por quanto? Por menos 4. Certo? Não tá não. Pegadinha. Olha aqui. Calor liberado. Qual é o sinal de uma reação exotérmica ou uma energia liberada? É negativo. Portanto, aqui tem uma pegadinha. Em vez de indicar negativo como estava no exercício anterior, olha ali na tabela, menos 5,8, menos 9,4, menos 18, ele escondeu a informação de que é negativo esses dados. Calor liberado. Então eu tenho que colocar aqui, menos 286. Sacanagem da FUVEST. Hein? Mais, próximo cara, menos 3268, porque foi liberado. Nesse cara eu multiplico ele por menos 1.